Bom, vocês sabem como é que é, né? Me disseram que era para pregar no litoral, São Vicente, né? Então, a gente que é de São Paulo, a gente é meio burro, né? Então, quando fala São Vicente, o que a gente imagina? Só praia. Eu imaginei, né, que ia chegar, ia ter guarda-sol, ia ter gente com sorvetinho. Ainda bem que eu não entrei já com a minha roupa de banho, para poupar vocês, senão vocês iam sofrer muito. Mas se tiver uma aguinha de coco, eu não vou reclamar não, tá bom? O Ailton tinha me convidado lá no primeiro semestre para pregar aqui. Mas eu acho que ele se arrependeu em algum momento. Só que eu anotei na minha agenda. E aí eu fiquei com esse compromisso anotado. E eu estava preocupado porque amanhã é aniversário da minha mãe. E o meu medo era ela fazer uma festa hoje, né? Mas eu não perdi a festa, porque aí eu ia ter que comprar presente para ela. Eu estou enrolando o presente dela, porque logo é Natal. E eu falei, mãe, eu vou te dar um presente só, aniversário e Natal. É a primeira vez que eu estou fazendo isso com a minha mãe, porque normalmente eu não dou presente para ela, é pior ainda, tá? Então esse ano eu vou dar presente de Natal e aniversário junto. Mas enfim, aí o Ailton, ele, né, deve ter se arrependido. E aí eu tinha olhado na minha agenda o compromisso e falei, bom, é no domingo, dia 11. Logo ele deve mandar uma mensagem para confirmar, olha, tá de pé, você vem mesmo, né? Ó, tá aqui, ó, o endereço é esse, né? Porque eu tinha pedido o endereço e até então ele não tinha me mandado. Só que aí ontem, né, para tristeza de vocês, eu falei, olha, tô aqui, tá confirmado, tal e tal. Foi ontem, né? Tá confirmado. Que bom que eu perdi teu contato. Ele tinha até apagado o meu contato para, né? Mas eu tô aqui por 2 motivos. Obviamente porque ele me convidou, por 3 na verdade, né? Porque ele me convidou, pela vontade de Deus, e depois eu vou explicar isso no final, e para que vocês me aguentem no dia de hoje. Então vocês vão ter que me aguentar, querendo ou não. Espero que Deus abençoe vocês. E aí eu quero começar, eu vou tentar acompanhar aqui do meu, vamos ver se ele acompanha, né? Senão eu vou ficar olhando por aí mesmo, e aí vai ficar mais fácil. Bom, tá aqui. Deixa eu pegar minha água. E, ó, vamos combinar um negócio, eu quero que vocês sejam sinceros. E se eu falar demais, alguém lá no fundo fala, ó, para. Mas eu queria saber, vocês já reclamaram do trabalho? Pode levantar a mão, não precisa falar. Se o chefe estiver aqui, você levanta a mão assim, mas você levanta a mão, por favor. Então, eu vou fazer a pergunta, vocês já reclamaram do trabalho de vocês, da escola, da vida, da condição financeira, do carro, de onde vocês moram, do Brasil ter perdido a Copa? Vocês já reclamaram de alguma dessas coisas? Podem ser sinceros comigo. Alguém já reclamou? Legal. Vamos ver se isso aqui funciona. Que bom que vocês foram sinceros, porque eu também já reclamei. E olha, eu já reclamei muito na minha vida. Mas quando a gente tem um problema, a gente tem 3 coisas que podem acontecer. Quando um problema aparece na nossa vida, a gente basicamente pode fazer 3 coisas. Ou você pode ignorar o problema, ou você pode reclamar do seu problema, ou você pode trabalhar para a solução. Basicamente são essas 3 coisas. Ou você ignora, ou você reclama, ou você trabalha na solução. E olha que essa mensagem eu não preparei hoje não, tá? Mas depois eu tenho uma historinha para contar para vocês, se vocês me aguentarem. Bom, havia uma fabricante de sapatos, e o dono dessa fábrica de sapatos estava fazendo uma visita, e no meio da selva ele descobriu uma tribo de pessoas que não usavam sapatos. É aqui ou ali? Vamos ver se vai. Acho que agora travou, mas tudo bem, eu estou apanhando já de 1-0. Será que eu fiz o certo? Uma hora vai. Mas enfim, é para cima? Eu vou tentar lá para cima da próxima vez. Pode ser lá mesmo, é verdade. Ó, voltou o cachorrinho aí. Então eu não vou falar desse cachorrinho não. Alguém quer que eu fale do cachorro, mas eu não vou falar do cachorro. Mas enfim, o dono dessa fábrica, ele percebeu que nessa tribo ninguém usava sapatos. E aí qual que foi a ideia dele? Eu vou mandar os meus 2 melhores vendedores para essa tribo, para quê? Para eles venderem sapatos. Eu vou abrir uma loja de sapato nessa tribo, e eu vou fazer um shopping de sapatos, olha lá, todo mundo descalço, tá vendo? E eu vou fazer uma loja de sapatos,
Tipo aquele velho da van, sabe? Que vai abrindo loja em tudo quanto... Eu não consigo entender o velho da van. Vocês conhecem o velho da van? Se eu falar o nome dele, ninguém vai saber, por isso que eu estou falando o velho da van. Chama a Van, que é a capital de Cuba, que é comunista, mas ele diz que é contra comunista, e o símbolo é a Estátua da Liberdade, mas ele usa a bandeira... Eu não quero, né? Eu só estou fazendo uma brincadeira, mas é que nem essa loja, vai abrir em tudo quanto é lugar. E aí, o que esse dono dessa fábrica de sapato fez? Ele mandou os seus 2 melhores vendedores para venderem o quê? Sapatos. Por quê? Porque todo mundo andava descalço. Mas um deles ligou para a fábrica e falou, não, manda minha passagem de volta. Eu quero voltar. Agora vai. Agora foi, ó. Ou eles estão mexendo lá, não sei, mas tudo bem. Um deles ligou desesperado. Na época era ligar, não era mandar zap, tá? Me manda de volta. E aí o dono falou, mas por quê? Porque aqui ninguém usa sapato, eu não vou vender nada. Ninguém veste sapato, as pessoas andam descalças aqui nessa tribo. Eu não vou perder meu tempo com esse povo. Me manda a passagem de volta. Mas o outro vendedor, ele também ligou para a fábrica. E ele falou, manda o dobro da carga, manda o dobro do estoque, porque aqui eu vou vender mais do que eu já vendi, porque ninguém usa sapato. Então, quando você enfrenta um problema, ou você vai olhar o lado positivo, ou você vai olhar o lado negativo. Ou você vai reclamar, ou você vai buscar a solução. E eu queria pegar aquelas 3 ações que a gente pode tomar com um problema. Opa, acho que foi demais, deixa eu voltar aqui. Espera aí, vamos ver. Lembra, você pode ignorar, você pode reclamar, ou você pode trabalhar para a solução. O cristão pode ignorar quando ele enfrenta um problema na igreja. O cristão pode ignorar quando ele enfrenta um problema na família. O cristão pode ignorar quando ele enfrenta um problema no seu trabalho. O cristão pode ignorar quando ele vê alguém precisando de ajuda no meio da rua, mesmo que seja um desconhecido. Olha o que Tiago fala, aquele, pois, que sabe sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você sabe que tem que fazer o bem, então, quando é uma situação que você está envolvido e você sabe que tem que fazer o bem, você sabe. Olha, eu não estou dizendo para você operar pessoas, a não ser que você seja um médico. Porque se você decidir operar pessoas no pronto-socorro, a chance de você matar essas pessoas é muito maior. Não é disso que eu estou falando. Se você quiser acabar com a fome do mundo, olha, você não vai ter dinheiro para isso, você não vai ter braço para isso. Mas se você consegue fazer pequenas coisas, e é disso que eu estou falando, e é disso que Tiago está falando. Olha, quando eu for rico eu vou dar dinheiro para todo... Não é disso que Tiago fala. Ele diz, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso ele está pecando. Então a primeira coisa, o cristão pode ignorar um problema, seja na igreja, seja na família, ou até externamente. Se ele consegue fazer esse bem e ele não faz, não. Ele vai pecar. Então, o primeiro ponto é, nós não podemos ignorar. Então, daquelas 3 coisas que nós podemos fazer, a primeira, a gente ignora. Vamos ver se agora vai. Vocês conhecem essa mulher? Alguém sabe quem é essa mulher? Alguém faz ideia? Se eu não me engano, ela nasceu em 1800 e alguma coisa. Eu não vou lembrar. Não, ela é mais, né? Talvez um pouco mais nova que a rainha. Mas ela não teve uma vida tão fácil quanto a rainha, não. Obrigado por colocar a rainha, porque eu não tinha pensado na rainha. O nome dessa mulher é Helen Keller. Ela, com 19 meses, ela nasceu surda, e com 19 meses de vida, ela perdeu a visão. Então, ela era cega e surda. Se vocês quiserem procurar no Google depois, vocês podem procurar. Na época que ela nasceu, as universidades eram só para homens.
Vocês devem ter ouvido já da Universidade de Harvard. Não, e ela não entrou em Harvard, tá? Antes que vocês pensem isso. Mas a Universidade de Harvard é até hoje a universidade mais prestigiada do mundo. Mas a Universidade de Harvard, naquela época, criou uma universidade só para mulheres. E essa mulher, sendo cega e surda, foi a primeira a entrar numa universidade. Mas ela não só entrou na universidade, como ela conseguiu o seu diploma, ela escreveu cerca de 14, 15 livros, ela foi ativista, ela inclusive escreveu um livro sobre cristianismo, porque ela virou adepta de uma das linhas cristãs nos Estados Unidos. Cega e surda. Quando você encontra um deficiente visual, ele consegue ouvir. E ele consegue, inclusive, muitas vezes, falar. Quando você encontra um deficiente auditivo, ele consegue ler. Eu até hoje me pergunto, e eu conheço a história dessa mulher há anos, como ela conseguiu. Então, o segundo ponto é, nós podemos reclamar, sim, nós podemos reclamar. Essa mulher escolheu não reclamar da sua condição. Ela decidiu outra coisa. Opa. Agora foi. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Se você é cristão, Paulo diz, na minha e na sua cara, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Se você quer ser luz do mundo, você não pode murmurar. Sabe aquela história de água amarga e água doce, da mesma boca, bênção e maldição? Toda vez que você reclama, você está se afastando de Deus. Existe uma diferença muito grande entre você constatar um problema e você reclamar. É uma diferença muito grande entre você identificar um problema, olha, aqui nós temos um problema, e você reclamar. Essa diferença é gigantesca, mas quando nós nos acostumamos a reclamar, o que nós fazemos? Nós juntamos essas duas coisas numa só. Nós pegamos a constatação do problema e a murmuração e nós colocamos numa mesma sacola, num mesmo pote. Quer ver a diferença? Eu não vou pedir para os casados levantarem a mão, isso ia ser muito cruel com eles. Mas quando a esposa liga e fala, olha, minha mãe vem passar o Natal, o Ano Novo, até o Carnaval ela vai ficar em casa. Vocês conseguem entender a diferença da murmuração para reclamação? O cara que está murmurando, ele vai, não, minha sogra não, por favor, até o Carnaval, não. E aí ele vai ficar reclamando. O cara que identificou o problema, meu amor, eu vou para um retiro espiritual. Gente, vamos reunir os homens da igreja, que nem estava aqui no começo, vamos fazer um retiro espiritual até o Carnaval, por favor. Vocês percebem a diferença? Entre a sogra está chegando, o cara vai ficar reclamando, o outro não, o outro vai trabalhar na solução. Peraí, o que eu vou fazer para ficar até o Carnaval longe da minha casa? Brincadeira, né, gente? Quem que ama a sogra aí? Os casados aí, ó, para falar. O teu marido demorou, ele não queria que eu sentasse do lado dele, tá? Ele falou, minha esposa, mas ó, você levantou a mão antes, agora eu entendi. Fica de pé, faz assim, ó. Faz assim, quem ama a sogra, vai dar um beijinho nela, vai. Olha que bonitinho, tá vendo? A gente está divulgando e difundindo o amor cristão, é assim que a gente faz. Olha, como vocês são de São Vicente, eu não vou falar do time daquela cidadezinha aqui do lado. Vocês conhecem a cidadezinha aqui do lado? Como é que chama a cidadezinha aqui do lado? Santos, né? Santos é todo mundo, é mais popular, né? Então, como é que é São Vicente? Santos, o pessoal está cansado de ouvir de falar de Pelé para cá, Pelé para lá, Edson para cá. Então, eu não vou falar daquele jogadorzinho lá da Várzea ali do lado, tá? Eu vou falar de um outro.
Eu não vou falar a cidade que ele nasceu, senão os irmãos vão ficar escandalizados com nós, vão achar que... Deixa eu beber mais água aqui. Já estamos indo para o segundo tempo, tá? Fiquem tranquilos e não vai ter muito acréscimo não, só a prorrogação. Quem é esse cara aqui? Garrincha. Né? Vocês sabiam que com Garrincha e Pelé na seleção, a seleção nunca perdeu? Com Garrincha e Pelé em campo, a seleção nunca perdeu um jogo. E quando em 62 Pelé se machucou, esse sujeito, junto com outro cara chamado Amarildo, que quase ninguém conhecia, levaram a taça. O Pelé, coitado, estava machucado. Mas qual a grande característica desse sujeito? Ele tinha as pernas tortas e uma maior do que a outra. Quando ele lá nasceu, os médicos, né, porque era estranho, uma perna maior que a outra e dava para ver. Aí você consegue ver, né, como é que ele chutava. Ele tinha um chute todo desengonçado. Talvez ele nem andasse. Mas para quem já viu Denilson, Ronaldinho, R9, esse cara driblava mais que qualquer um deles. Ele até hoje é considerado um dos maiores dribladores de todos os tempos. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha um problema, mas ele foi trabalhar onde? Na solução. Na solução do problema. Uma vez ele foi jogar, acho que com a Tchecoslováquia, e aí ele falou no começo do jogo, o Madureira mudou de uniforme, acho que foi o Madureira. Trocaram a cor do uniforme do Madureira. E era uma das seleções mais difíceis da época. E ele não estava nem preocupado com o nome, ele chamava todo mundo de Zé, porque era um nome curto, era mais fácil de lembrar. Não, eu driblei o Zé aqui, driblei o Zé ali, driblei tanto Zé na vida. Óbvio que ele não era perfeito, ele tinha problema com o alcoolismo e com uma série de coisas, claro. Mas eu estou pegando o exemplo esportivo dele. Ele tinha tudo para nunca entrar num campo de futebol. E virou talvez o maior driblador de todos os tempos, porque ele foi trabalhar na solução. Ele não foi focar no problema. Eu gosto do esporte, porque o esporte é onde a gente vê pessoas que tinham tudo para nunca estarem nos primeiros lugares. Mas você vê histórias de superação de pessoas que trabalham na solução e não no problema, que focam no resultado. Deixa eu ver se agora vai. Opa. Calma. Vai você ou você daí ou eu daqui? Vai você daí. Pronto. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quem falou isso foi Jesus, o Mestre, o Salvador, o Filho de Deus, o pão que desceu dos céus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ungido. Ele disse isso. Se você acha que a vida cristã é um mar de rosas, você está extremamente enganado. Porque se Jesus não teve uma vida tranquila, por que nós vamos ter? Se Jesus não andava de Mercedes, por que nós queremos andar? E não existe nada de errado. Se você é um irmão que tem dinheiro para andar de Mercedes, você vai andar de Mercedes. A que eu vim hoje quebrou. Alguém aqui trabalha em hospital? Você vai entender o que eu falo. O cara está lá na UTI, o que eles põem no cara? Eles põem o eletrocardiograma. Vocês sabem o que é o eletrocardiograma? Aquele negocinho que fica pipi, pipi, pipi. Vocês já viram lá na série do hospital aquilo? Para quem trabalha no hospital, sabe qual a pior coisa? Quando aquilo fica, ó, pi. O que significa? Que aquele sujeito morreu, bateu as botas. Já não pode mais fazer nada nessa vida. Tem cristão que quer a vida assim, ó. Você vai naquela prainha, não lembro como é que chama, Praia Preta, que não tem onda aqui em São Vicente, não é? Não tem uma praia aqui que não tem onda? Como é que chama? Vai na Praia da Biquinha, não tem onda na praia, está lá, ó. A temperatura é a temperatura da primavera do sul da Itália. É 26 graus, ponto 7, não é nem calor, o ano todo. Não tem chuva, não tem frio, mas não tem aquele calor, e fica lá. Olha como é que era a vida de Jesus, e sabe por quê? Porque Jesus estava vivo. A vida dele era um eletrocardiograma, alto e baixo.
Uma hora Jesus é rei, outra hora vamos tacar pedra. Jesus é salvador, vamos empurrar ele do monte. Jesus é o rei dos reis, vamos botar ele na cruz. Eu sigo a Jesus. Sabe, eu fico triste quando as pessoas vão lá e criticam Pedro porque negou a Jesus. Os outros 11 não estavam nem lá perto. E se nós estivéssemos lá, nós teríamos provavelmente deixado Jesus muito antes de Pedro. Eu falo isso por mim. Então, olha o que Jesus fala. Você quer uma vida sem problemas, não é Jesus que te oferece. Talvez seja Satanás. Mas Jesus não te oferece uma vida sem problema. Ele fala, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, vão perseguir a vós. Por outro lado, se aceitaram a minha palavra, vão aceitar a sua. Mas o que você precisa fazer para aceitarem a tua palavra? Você precisa pregar. Se você quer uma vida que a igreja, o prédio da igreja vai lotar, sem você pregar, meu amigo, não é Jesus que está te mostrando esse caminho, não. Se você quer uma família cheia de bênção, mas você não ora, meu amigo, não é Jesus que está te prometendo isso, não. Abre o olho. Se você quer algo na tua vida, mas eu estou cheio de dívida, mas você não quer fazer hora extra, você está lá no teu trabalho e está reclamando, em vez de falar com o seu patrão, olha, eu tive uma ideia para melhorar, e aí daqui a 6 meses, como consequência, ele vai te recompensar, ou se você não está reclamando todo dia do teu trabalho, e você não está procurando um outro emprego, meu amigo, não é Jesus que está te pregando isso, não. Sinto muito dizer a verdade, mas toma cuidado. E para encerrar, que agora eu não vou mais falar de futebol, acho que é vocês daí. Eu tenho esse monte de conclusão, mas basicamente, o que eu quero dizer para vocês, eu só vou ver quantas aqui para não esquecer nenhuma. Lembra que quando você tem um problema, você tem 3 opções, e só uma é cristã. É aquela última passagem que Jesus disse: se me perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, porém se aceitarem as minhas palavras, vão aceitar a de vocês. Você pode ignorar, você pode reclamar, ou você pode trabalhar a solução. Se você olhar o que a Bíblia ensina, ela vai te ensinar a trabalhar na solução. Orar, buscar, bater. Essa é a palavra que Jesus deixou. Se dentro da igreja você tem um problema, ou fora, ou na tua família, você pode reclamar e não tem problema nenhum. Talvez você perca a tua salvação até pela reclamação. O povo judeu, quando foi tirado da escravidão, reclamou: Senhor, essa é a comida que o Senhor nos dá. Se você leu a Bíblia, você sabe o que aconteceu com eles. Quando Deus estipulou juízes, eles olharam para as outras nações e falaram: Senhor, queremos um rei igualzinho a eles. Olha o rei que eles tiveram e olha os outros reis que eles tiveram. Quando Deus mandou Jesus e falou: esse é o Salvador, o que fizeram com ele? Cruz. Então toma cuidado quando você reclama. Eu queria um Salvador mais bonito, eu queria um Jesus mais musculoso, eu queria um Jesus não montado no burrinho, mas numa carruagem. Toma cuidado. Você está na igreja é ter problema. Você ter família é ter problema quando a sogra não vem. Você viver nesse mundo é ter problema. Não espere que não tenha. Não ache que não vai haver problema. Podem ser desde problemas de relacionamento até problemas estruturais, até uma catástrofe natural. A questão é como é que você vai lidar com isso. Então, se você quer cumprir a palavra de Deus, você pode identificar o problema, você pode compartilhar com irmãos, desde que você trabalhe a solução. Então, a diferença entre você reclamar e você exortar é assim. É abissal, é gigantesca. Bebe mais água. Eu trouxe mais uma palavra e se vocês permitirem eu vou fazer um testemunho hoje. Pode ser, se quiser só trocar, por favor. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Se você tem sábios na igreja, compartilhe os problemas com os sábios. Se você tem sábios na igreja que precisam de ajuda, ajude a resolverem os problemas e eles vão ficar mais sábios. Ensino justo e ele aumentará entendimento.
Mas lembra disso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é a sua opinião, não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é o temor do Senhor que vai ser o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Seja sábio, seja entendido, seja prudente. Que Deus te abençoe. E eu só quero fazer um rápido testemunho. Como eu falei, o Ailton me convidou há não sei quantos meses, eu guardei na minha agenda. E eu saí de casa um pouquinho mais tarde do que eu deveria ter saído. Eu saí 7h05, eu deveria ter saído umas 7 alguma coisa. Aí eu peguei a bicicleta, lá em São Paulo tem a bicicleta do Itaú, não sei se tem aqui, eu chego em 4 minutos no metrô, pego lá o meu bilhete, entro no metrô, 6 minutos antes do ônibus sair, eu já estava lá no Jabaquara, até pensei em comprar um pãozinho de queijo, estava a fila, subi 2 minutos, entrei no ônibus, o ônibus saiu 8h10, Mercedão, eu acho que era Mercedes, não era Volvo não, eu saí às 8h10 do ônibus, né, lá da estação Jabaquara para vir para cá. O nosso irmão que veio lá de Embu passou por isso, né? Do Jabaquara até o primeiro pedágio, Domingos, você não imagina, a previsão era chegar a 9h20 aqui em São Vicente, na rodoviária, e o que aconteceu? 40 minutos da estação Jabaquara até o primeiro pedágio, não é nem metade da viagem, e o ônibus, ele não vem pela Imigrantes, né? O carro pode botar acho que 130 na Imigrantes, né? O ônibus, ele pega o desvio e desce pela Anchieta, que é muito mais bonito, só que tem muito mais caminhão e muito mais trânsito e muito menos pista. Mas pelo menos o caminho da Anchieta é mais bonito. Então eu estava lá apreciando. Eu fiz acho que 1 ou 2 orações no caminho, enfim. Mas como ele já tinha entrado lá por volta das 9 horas na Anchieta, a previsão é que, na verdade na Anchieta não, no acesso à Anchieta, né? A previsão era de que eu chegasse por volta das 9h30, 9h40, eu ia chegar um pouquinho atrasado, porque meu objetivo era 9h30, mas tudo bem. Na hora que o ônibus pegou a primeira curva, lá da Anchieta, já se ouviu um estouro. Bom, tinha um caminhão do lado, eu pensei, talvez seja o caminhão do lado, normalmente o caminhão anda com 2 pneus, ele até consegue descer a serra com segurança, que Deus abençoe e que ele chegue em segurança. Mas, andando mais um pouquinho, o ônibus encostou. E aí eu mandei a mensagem para o Ailton. 9h21. A minha previsão era 9h20. Ele deve ter pensado, bom, esse irmão aí não vem pregar hoje, né? Ele até me convidou para o almoço. Eu nem lembrava do tema da pregação. Mas eu tinha Deus no meu coração. Eu tinha um compromisso com vocês. Vocês iam ter que me aguentar querendo ou não. Mas ele me mandou uma mensagem. Quer falar a mensagem que você me mandou? A passagem você nem lembra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, vocês devem saber de cor, amam a Deus. E eu só consegui pensar, amém. Eu já não tinha mais muito sinal na estrada. O motorista resolveu andar um pouquinho mais. E aquele meu pouquinho de sinal já... E ele não deu informação, ele ligou de novo o motor do ônibus, e aí para ligar o ar-condicionado, né, porque senão quem estava de biquíni igual eu não estava de biquíni, mas já ia tirar lá no ônibus, né, ia virar a festa. O pessoal de São Paulo, vocês sabem o que eles fazem, né, eles trazem frango e farofa para o litoral. Tá? Eu não sei se vocês gostam de frango, mas o pessoal de São Paulo tem é um vício em frango com farofa, eu já sei que alguém já ia abrir um franguinho lá, né. E aí eu desci para falar com o motorista e perguntei, qual que é a situação? Ele, né, algumas pessoas já tinham descido, tá? Eu não queria incomodá-lo, mas como ele não falou nada, já era umas 9h40, ele falou, olha, a gente chamou o mecânico, ele vai tentar trocar, tal, mas é difícil, e a gente está chamando um outro ônibus, e os ônibus que já saíram, já estão no meio da estrada, estão todos lotados, né? Então, mesmo que o nosso querido irmão lá de Embu quisesse, ele estava na Imigrantes, eu estava no Anchieta. Então, não ia dar match. Tá? Mas por que eu estou contando esse testemunho? Porque nesse trecho, eu tinha um compromisso com vocês. E eu nem lembrava da minha mensagem, eu só lembrei na hora que eu cheguei aqui, olha, eu acho que eu vou contar essa história, porque ela tem a ver com a mensagem. A primeira imagem que eu selecionei era um carro quebrado, eu estava num ônibus quebrado.
E eu falei com o motorista, eu posso pedir carona aqui? Será que é permitido na estrada? Ele falou, acho que sim. Meu braço já estava cansado, eu já estava pedindo carona de costas, porque esse braço aqui, né, já estava cansado. E eu até pensei em chamar um Uber, mas o sinal estava fraco, estava saindo muito caro. E convenhamos, o aplicativo do Uber não tinha nem conseguido pegar minha localização. Então, sabe lá Deus que horas ia chegar o Uber. Eu poderia ter ficado no ônibus reclamando, mas eu fui na parte de trás, que eu achei mais segura, pedir carona. E, obviamente, hoje em dia ninguém mais dá carona, né? Eu sou um pouco mais velho, na minha época de faculdade, eu não tinha carro, eu pegava carona. Aí, quando eu comprei meu carro, eu dava carona para as pessoas. E era uma maravilha, né? Hoje em dia, e já era 9h50 e alguma coisa. Tá? Meu plano era chegar aqui 9h30. E por acaso passou um cara num Fox com o vidro todo aberto, eu olhei de longe e falei, opa, o cara tá sozinho, vai ter que ser esse. Né? Eu estava pedindo carona assim, e aí o cara deu seta. E eu falei, opa, é minha carona, graças a Deus. E aí uma mulher que estava, né, na frente do ônibus, ela foi e abriu a porta. E ela entrou. E aí eu pensei, é um Uber. Aí eu corri para a janela e falei, oi, tudo bem? Você se incomoda de dividir comigo? Você está indo para o litoral, né? Ela já tomou um susto. E, para onde você está indo? Já muito sem jeito. Eu falei, olha, eu estou indo para São Vicente. Tá bom, eu estou indo, pode entrar. Muito a contragosto. E aí eu falei, me passa seu Pix, quanto que vai dar a corrida? Vai dar tanto, eu pago metade, então deixa eu já fazer. E não tinha sinal. Então imagina a situação, num Uber com uma mulher que eu não conhecia, um cara louco que entra, e aí eu percebi que eu estava sem máscara, eu já botei a máscara, né? Porque o susto é menor quando você está com máscara. Mas eu descendo. O Ailton já tinha me convidado para o almoço, acho que ele estava pensando no almoço de segunda, né? Porque ele falou, eu tinha mandado a minha localização, e eu tentando fazer o Pix e nada do Pix. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na hora que tiver sinal lá embaixo, eu faço o Pix, porque assim, dava um sinalzinho, eu já entrava e aí travava. Óbvio que eu ia fazer o Pix para a mulher, né? E a mulher, esse cara pegou carona, vai me enrolar, não vai me pagar, e, né, ainda corro risco de ser assaltado aqui. E aí eu comecei a conversar com ela, aí eu fiz o Pix para ela ficar mais tranquila. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, Juliana, porque aí eu já sabia o nome dela, porque eu não ia perguntar logo de cara, né? Senão ela já ia pensar, tá me cantando aí, né, tal, enfim. Você mora no litoral? Não sei o quê e tal. E eu falei, olha, eu estou indo para a igreja. E eu aproveitei esse momento, onde todo mundo estava reclamando no ônibus, para convidá-la, para vir aqui. Não porque eu sou bom, mas porque eu estou olhando Jesus. Porque se eu não convidasse essa mulher, independente dela ter me ajudado, eu estaria fechando as portas do céu para ela. E aí eu peguei o telefone dela, e ela me contou que mora em São Paulo, no bairro da Saúde, que é perto do bairro do Jabaquara, onde eu congrego, e que a família dela mora aqui perto, apesar de ela não ser daqui, e eu aproveitei e convidei ela e a família toda para conhecerem vocês. Tratem bem a Juliana. Orem para que ela venha, orem para que a família dela venha. Eu aproveitei e convidei quem? O Alexandre, que deixou ela, e eu falei, olha, você pode me levar lá, eu te faço um Pix para vir aqui também. Ele mora aqui em Praia Grande. Então, eu quero mostrar na prática como Deus age. Eu não tinha solução quando o ônibus quebrou. Eu não sabia se eu ia chegar aqui quando o ônibus quebrou. Não ia depender de mim, mas de Deus. Eu estou aqui porque, obviamente, eu fui convidado, eu estou aqui para vocês me ouvirem, me aguentarem, já estou terminando. Desculpa o testemunho que não tinha sido planejado, mas eu estou aqui pela vontade de Deus. Eu não seria capaz, eu não conseguiria estar aqui, pelas minhas forças. Mas Deus usou uma situação difícil para eu estar aqui com vocês e pregar a Cristo para duas pessoas que eu não conhecia e que eu não esperava encontrar. E por que eu estou fazendo esse testemunho? Deixa Deus agir na tua vida, não da maneira como você quer, mas da maneira que Ele quer. Que Deus te abençoe, que Deus guie os seus caminhos, que Deus guie as suas palavras, e que essa igreja possa crescer. Eu tenho ouvido coisas muito boas de vocês lá em São Paulo, e que eu possa ter, pelo menos contribuído, e o aprendizado que eu tive só de vir aqui, já foi grande.
Então eu já estou levando uma grande lição que vocês me deram. Que Deus abençoe vocês.